Pessoal, boa tarde, pessoal de casa. Na sequência do nosso estudo, hoje, do livro A Caminho da Luz, vamos iniciar o capítulo 10. Vamos estudar então a Grécia e a missão de Sócrates. Vamos iniciar hoje, não vai dar para ver tudo, né? Mas a gente vai devagarzinho. Nós vamos, que é uma parte muito interessante a respeito do estudo, que é a Grécia. Vamos ver um pouquinho. Então nós começamos no livro e também na apostila, tem um subtítulo que chama Nas Vésperas da Maioridade Terrestre. Então o que é isso aí? Véspera da maioridade terrestre. Veja bem, Jesus, lógico, o nosso governador, que veio responsável pela terra, pela sua criação, pela formação do planeta, da humanidade, sempre está nos guiando, desde outrora e continua ad infinito, né? Podemos dizer. Então, naquela época, né, era o momento exato para que... Não tem compartilhar. Então, aquele momento exato de chegar mais conhecimento. Veja bem, olha que interessante a gente pensar. Nós estudamos o Egito, a Índia, a China, e foram sempre a cultura, o saber era restrito a uma casta de sacerdotes, daqueles mais iluminados, que existia aquela dificuldade para se tornar um sacerdote, um iluminado também. Então era muito difícil para as pessoas ascenderem, ter a sua ascensão espiritual. Por quê? Porque era necessário. Por quê? Era aquele pequeno grupo que iria passar devagarzinho para os outros. Então foram vários e vários milênios a respeito disso aí. Mas quando na época da Grécia, que já começou a florescer, então antes desse florescimento da Grécia, Jesus disse assim, então, que as criaturas humanas já atingiram um certo grau de amadurecimento, já poderiam, né, esse amadurecimento espiritual, podemos dizer assim. Então, já era a hora de mandar alguém, mais pessoas, mais espíritos sábios, né, benevolentes, preparados para já ir, podemos dizer, polindo as arestas do pensamento humano tanto na questão natural, da vida material, do progresso material, como também no progresso espiritual. Então chegou na hora. Então as cidades mais populosas do globo eram Atenas, Roma, Mênfis e Damasco. Nessa época, eram as polis, podemos dizer, cidades mais importantes que existiam na época. Então, essas cidades já começaram a ser enchendo, começaram a ser devagarzinho, recebendo espíritos, né, que se tornaram pessoas cultas, né, grandes filósofos, artistas, astrônomos, matemáticos, que chegaram com o intuito para renovar todas as tendências da humanidade para o melhor. Então, tudo isso aí. Então, Tales de Mileto, né? Tantos outros que vieram, sábios, chegaram nessas cidades, e que nós vamos estudar ainda Roma, logo na frente, vamos saber. Mas esses espíritos, muitos desses espíritos, reencarnaram na Grécia, que a gente vai ver aqui. Porque o que é a palavra Grécia? O que significa? Ela era chamada de Hélade. Por isso que a gente falava os helenos. A gente vê muito isso aí na história, os helenos da Grécia. Então era chamado também de Hélade, com H, Hélade. E eles eram denominados helenos. Então são Grécia e grego, as palavras são latinas. Grécia e grego.
E foi sendo atribuídas pelos romanos, que é uma palavra de Grécia, quer dizer graça, como se fosse um sinônimo. Isso aí eu não sabia também na pesquisa, eu fui chegando, né? De Grécia é graça, né? Então, esses filósofos, esses mestres da inteligência formaram numerosas escolas na Grécia, que passaram então a ser o quê? O centro cultural e intelectual da Terra, naquele período, né? Era o centro do saber, onde tudo acontecia. Como dizia a turma de hoje, é o point da época, né? Onde tudo ali ocorria ali, era fantástico, né? E eles são muito, a gente vai ver lá o Paternon, aquelas coisas aqui lá, onde estão escavando, coisas maravilhosas, né? Intelectualmente desenvolvido. Muito desenvolvido, né? Isso acho que não é por acaso. Não, é isso. Por isso que vem tudo preparado, mas veja bem, vem a preparação, que nós vamos ver aqui, de Sócrates, né? Que não deixou nada escrito, mas deixou os seus discípulos. Infelizmente, os discípulos colocaram muita cereja, que não era para pôr no bolo, colocaram e desvirtuaram muitas das coisas que Sócrates falou. Mas é natural, por quê? Porque os homens têm o livre-arbítrio, e a gente nem sempre, como nós já aprendemos aqui, que Emmanuel traz para nós nem sempre cumprimos o que foi programado para nós no nosso planejamento reencarnatório. Todos nós aqui tivemos um planejamento, passamos por um planejamento, onde nós nos propusemos lá, fazer isso. Acontece isso, você volta. Você acha que você tem condições de fazer isso? Tem. Vou assumir o compromisso de fazer. Você vai ter dificuldades ou muitas facilidades. Você vai ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. Você vai ter muito bonito ou não tanto bonito. Mas para quê? Com que intuito? O intuito da reencarnação não é sofrimento, é aprendizagem. Estamos aqui para aprender. É isso que tem que importar. E chegando aqui, nós temos o véu do esquecimento. Mas temos, a partir da adolescência, a nossa glândula pineal começa a desabrochar e as tendências do passado, que está gravado dentro de nós, como tendências, reminiscências, começam a aflorar. E aquilo que é para ser dominado, para ser realmente corrigido, nos leva, nos domina porque a facilidade do momento nos leva a isso aí. Então, muito desses, se acontece conosco, réis, né? Espíritos imperfeitos, vocês imaginam que até os missionários são também influenciados. Diga. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, Jesus e Sócrates, nenhum dos dois deixou nada escrito, só que o que Jesus falava passou para gente simples, para gente praticamente ignorante, no sentido de ignorar tudo. Só que na época, Sócrates, quando falava, e o orgulho, e a intelectualidade da época, de nariz em pé, muita coisa assim. Por isso que mataram ele, né? Ele foi... Por isso que mataram. Não aceitava, né? Assim não como aceitava. Jesus também, né? E como Jesus também, né? Foi o orgulho dos judeus que não aceitava mexer com o status quo deles, né? O Sócrates também, ele foi achado que ele estava influenciando mal A juventude, exatamente. né? E ele influenciou, ele questionava, ele fazia uma pergunta E obrigava as pessoas a pensarem. pensar. Exatamente. Certo? Mas por isso achavam que ele estava bagunçando ali com os jovens. Queria modificar aqueles padrões, que era para modificar mesmo, mas a pessoa não quer se modificar. Senta no berço esplêndido ali, tá bom, que não vai mexer nisso não, né? E Jesus falava por parábolas. Também. E além os apóstolos que escreveram os evangelhos foi muito tempo depois. Muita coisa sumiu, eles não lembravam. Não é, cara? É verdade. Aí eles foram colocando aquilo mais ou menos de acordo com o que vagava na cabeça.
Mas o cerne ficou, né? Ficou. O cerne, os adereços a gente tira. A semente está bonita. É verdade. Então, tudo isso aí é para ver como que nós estamos sendo guiados sempre Isso é importante. pela espiritualidade. Que hoje, por exemplo, muitos, daqui para frente, a tecnologia, por exemplo, as pessoas falam, eu que sei, eu que criei. Não, você já veio pronto para a semente para você criar, para fazer ter. Então, toda essa tecnologia já existe no mundo espiritual. E veio para cá com esses seres iluminados para ajudar o progresso da Terra. Esse é o tecnológico, mas o moral também. E o moral, que a gente não pode deixar de esquecer, eu falo sempre, que nós estamos numa época crucial. É a época da mudança. E a época de mudança é bagunçada. É aquela reforma de casa, né? Que você sai morando dentro de casa e faz. Depois melhorar. Bagunça. E é um momento crucial, que nós temos que prestar muita atenção no nosso lado espiritual. Ouvir mais as intuições nossas, não sermos levados, como Maria vai com as outras, no roldão do mundo. Isso é muito perigoso. O que a doutrina fala para nós, vocês, todo mundo já me ouviu falar N vezes, questão 919, conhece a ti mesmo, no Livro dos Espíritos. É esse conhecimento que vai nos libertar, olhar, para não nos deixar levar. Mas por que eu estou indo nessa direção aqui? No fundo, eu não quero. Por que eu estou sendo levado? Porque fulano faz, ou o trem faz, e a mídia faz, e eu estou levando. Não, é o momento. Tá? Por quê? Porque a responsabilidade nossa é individual, intransferível. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós somos o mundo, a união dos seres que habitam aqui. Então, eu modificando, influenciando, cada um de nós influenciando alguém, no mínimo possível, nós estamos melhorando a psicosfera do nosso planeta, que dizem alguns que 1/3 está preparado já. 1/3 dos 8 bilhões estamos preparados para um mundo de regeneração. Já temos a espiritualidade latente dentro de nós. Não que sejamos perfeitos, mas já sabemos das nossas responsabilidades, sabemos e estamos procurando nos melhorar. 1/3 está no Maria vai com as outras. Uma hora vai, outra hora não vai. E 1/3, infelizmente, não tem capacidade ainda para alcançar. A vibração do planeta vai modificar, não tenha dúvida disso. Aí as pessoas falam, o que é a vibração do planeta? É a vibração nossa, de cada um de nós. Então a gente pensa que o planeta é um ser alheio a nós. O planeta, né? O planeta está lá e eu não tem nada. Não, o planeta somos nós, a Terra somos nós. Então a vibração é nossa, que vai modificar do planeta. É isso que é importante. Então momentos que agora não tem retrocesso mais. Aqueles que não quiserem, infelizmente, a vibração deles não vai acompanhar a vibração que a Terra vai ter. Que eles dizem que é da 5ª dimensão, porque eles falam muito, então na 3ª dimensão. E aí, como é que fica? É isso que a gente tem que ir estudando, para a gente ver, trabalhar a quem? Cada um de nós. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos ajudando as pessoas a pensarem como que foi, que as coisas não param, continuam acontecendo. Jesus está mandando avisos sempre, olha, ajuda-te que o Senhor te ajudará. Pense nisso. Olha o mandamento, fraternidade. O mundo, onde está a fraternidade do mundo? A fraternidade é de cada um de nós. Eu tenho que ser fraterno, você, todos temos que ser fraternos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Essa é a função nossa. Agora, vamos errar? Vamos, infelizmente ainda, mas permanecer no mesmo erro, aí não dá. Aí é a hora da gente abrir o leque. A filosofia espírita nos obriga a pensar, a questionar. É isso que é importante. Por que estou aqui? De onde vim? Para onde irei? Qual é o meu objetivo aqui na Terra? Muitos vão dizer, é só sofrimento, nada dá certo. Não. O sofrimento é em razão de aprendizagem. É aquilo que você precisa naquele momento para entender, compreender, para seguir adiante.
Então, quando a pessoa fala resignado, pensa que você tem que sofrer fechadinho. Então, resignação, eu sempre digo, é compreensão. É você compreender a razão do sofrimento. A partir dessa compreensão, nós vamos nos acalmando, acertando os rumos e seguindo adiante. Porque brigar com o sofrimento e amargurar, ficar amargurado, triste e não fizer nada, o que adianta o sofrimento? O que adianta? É o que a gente vai falar na segunda, na palestra, a dor como fator evolutivo. Tem que pensar assim, para a gente entender, não é verdade? Então, esses pensadores, voltando à Grécia, eram os enviados de Jesus para levar a grande maioria das pessoas os grandes ensinamentos que até então estavam reservados a só grandes mestres e sacerdotes. Veja bem, já a guinada que deu de tirar só daquela casta e estender para toda a população. É a função dos sábios da Grécia na época, que a gente vai ver aqui. Então, os sacerdotes ficavam isolados nos templos. Ficava ali. De vez em quando chegava um iniciado, outro iniciado, mas não era estendido a todos. Nós já vimos isso aqui. Então, esses grandes emissários levavam para as praças públicas, que Sócrates, os grandes filósofos, falavam nas praças públicas. Eles não tinham lugar. Falava, juntava a pessoa em volta, tal qual Cristo veio depois, né? Sócrates foi 400 anos antes de Cristo, antes falando ao povo, falando coisas do dia a dia, mostrando isso à população, obrigando, filosofando com o povo. Filosofando com o povo. É isso que é importante, né? Levanta a verdade, estendendo a todos. Então, como aprendemos já anteriormente, né? Que o corpo nosso foi se adaptando e evoluindo de acordo, voltando lá na Gênesis, Pithecanthropus lá andava curvadinho, quase que um símio, foi levantando, arrumando o corpo até chegar no Homo sapiens sapiens, que praticamente foi uma evolução do nosso corpo humano natural, necessária, o cérebro, tudo certinho. Então, o aprimoramento do espírito também, para que ele pudesse evoluir, também precisa ser preparado por esse tempo. Você não pode dar a uma criança, o exemplo de hoje, um conhecimento que a criança não está apta ainda para entender. Então, o mundinho da criança na primeira infância é aquilo que não pode receber mais a coisa além daquilo que ele tem capacidade de entendimento. Assim é o povo. Então, esse espírito foi sendo preparado para quê, gente? Vamos ver se vocês sabem. Todos esses emissários foram preparados para quê? Vinda do Cristo. Perfeitamente. Para a chegada do Cristo. Para ele foi a cereja do bolo da evolução, que chegou para complementar. Então já foi jogado as ideias. Se vocês virem no Evangelho segundo o Espiritismo, no início, está lá o pensamento de Sócrates, lá, faz parte. Leiam sempre, é muito interessante. Apesar de muitos não compreender a mensagem dele quando eles... Isso. Mas havia muitos que tinham condição de compreender e assim levar... Exatamente. Então foi precursor. Até hoje porque tinha... Exatamente. Então já tinha levado adiante. Perfeito. É exatamente isso aí. Então, por isso Jesus foram enviando vários emissários, muitos emissários. Na China, nós estudamos aqui, na Índia, no Egito, e foi chegando cada vez mais, preparando a chegada de Jesus. Dentro do Egito, né, já começaram, então a base de todas as civilizações ocidentais, a base teve a influência da cultura grega. Todos nós, até hoje, vamos estudar, fomos influenciados pela cultura grega, em todas as áreas, matemática, astronomia, tudo, sociologia, podemos dizer assim, tudo. A ideia de liberdade veio de onde? A ideia da democracia veio de onde? Dos gregos. Olha que legal. Lá, bem antes de Cristo, para a gente entender, né?
E a cultura grega teve grande influência sobre a cultura romana, que era ali, praticamente junto, uma foi influenciando a outra. E os gregos, eles constituíram, não podemos esquecer disso, a primeira civilização duradoura da Europa. Foi duradoura, muito duradoura, durou muito. Aonde atingia mais a civilização grega? O pessoal, os povos que habitavam a bacia do mar Egeu, ali que era. E quem foi estudar? A história então passou a ser estudada a partir desse momento da Grécia. Por quem? O primeiro livro de história que foi publicado no mundo foi por Heródoto. No ginásio nós estudamos isso aí, passamos lá. Heródoto, que era geógrafo, historiador grego, que nascido no século V a.C. Que o primeiro ele já começou a estudar o passado. Naquela época já 5, né, antes de Cristo. Né? A China, tudo lá, ele já começou a estudar. Então o primeiro publicado foi dele, Heródoto, que era grego, para a gente entender. E como começou esse estudo? Muito interessante, né? Os gregos, eles procuravam explicar os fenômenos da natureza com justificativa mitológica. Olimpo, Zeus, né? Lembra? Morava no Olimpo. Thor, né? Thor não é de lá, né? Thor é da Escandinávia, né? Tem outro lá. Ares. Tem vários, tantos de Deus lá. Só que Zeus era o que mais. Zeus, Poseidon, é verdade. Então eles passaram a procurar coisas racionais, explicações racionais para esses fenômenos da natureza. Aí começou por que chove? Por que tem chuva? A evaporação, formação das nuvens. Por quê? Já tem o gelo, o granizo. O que é o questionamento? A capacidade do momento que eles começaram a pensar nas coisas e procurar. Então Sócrates foi um dos grandes emissários do Cristo. Ele nasceu em 470 a.C. e morreu em 399 a.C. Diga. O livro dos Espíritos é a parte filosófica, né? Parte filosófica. Por quê? Por causa de pergunta e resposta que Sócrates fazia naquela época. Exatamente. A filosofia é isso. É um questionamento e vamos ver o que vai trazer para a gente entender. Né? É muito interessante. É a inquietação, né? De não só receber sem querer saber porquê, nem de onde, nem de como. Mas é muito comodismo querer tudo, né? Então, por isso que eu falo, as pessoas têm que um cérebro que fica bitolado, a tendência é Alzheimer, gente, hoje. Você não trabalha, não faz ginástica cerebral nenhuma de pensar, de ver alguma coisa, vai ficar. E a gente vê essa inquietação na moçada de hoje. Mas isso é bom, são inquietos. São inquietos, eles querem saber respostas. Isso é muito importante. Por isso que é muito importante o conhecimento espiritual, vamos dizer assim. A ligação com o divino de todos. E essa ligação é que eu acho interessante as pessoas questionarem. Tem que questionar. Por que é isso aí? E os jovens peitam a gente mesmo. Por quê? Você deu explicação? Eles vão pensar e vão chegar na conclusão. É isso ou não é, mas eles vão obrigar a pensar, né? Normalmente não é. Então Sócrates, gente, ele mexeu com a sociedade. Não tenha dúvida disso. Ele mexeu. Tanto mexeu que foi obrigado a tomar cicuta, né? Vai embora, você está condenado à morte, né? A religião da Grécia era politeísta na época. Veja bem, acreditavam em vários deuses e esses deuses tinham uma aparência antropomórfica, ou seja, de homem. Antro quer dizer homem, mórfica
forma de homem. Então, antropomórfico. Tudo que vier antro significa homem. Mórfico, forma. Então, todos os deuses deles tinham a forma humana. Por isso que grandes filmes que a gente vê hoje, né, que tem a mitologia grega, todos têm a forma humana mesmo, né? E a religião grega, olha que curiosidade. Agora, a curiosidade para a gente é muito interessante. Influenciou a religião romana. Então, eles pegaram emprestados os deuses gregos, mas mudaram de nome e levaram para Roma. Por exemplo, Zeus tornou-se Júpiter em Roma. É a mesma coisa. Afrodite virou Vênus, a deusa da beleza e do amor. Hermes virou Mercúrio, protetor dos viajantes. Poseidon virou Netuno, rei dos mares. Então, tomaram e mudaram de nome. Não tiveram capacidade de... Então, gente, esse primeiro item nas vestes da maioridade, basicamente isso aqui: as cidades mais populosas do globo enchem então de homens cultos e generosos, de filósofos, de artistas que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Então, grandes mestres foram reencarnados lá. E por essa razão, o último parágrafo desse item, e por essa razão que observamos nos 5 séculos anteriores à vinda do Cordeiro, ou seja, de Jesus, uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas dos mais diversos matizes em todos os ambientes do mundo. Então, o mundo foi proliferado de todo esse conhecimento agora, nessa época, 5 séculos antes de Cristo. Olha para vocês verem os tempos, como funciona de uma coisa ascendente, tudo na sua hora. O povo precisava, no início, que o conhecimento fosse restrito, né, aos sacerdotes, aos mestres, como uma preparação. Aqueles seres, podemos ter vamos devagar um pouquinho. Quem garante que esses filósofos não eram os sacerdotes do Egito, por exemplo, que aprenderam, tiveram a sua parte lá do Egito, da Índia, da China, que vieram, aprenderam, fizeram o possível e já foram para a erraticidade, já pegaram mais bagagem. Olha, agora a missão é essa. Vieram com essa inquietação. E assim, sucessivamente. Até o dia de hoje. Lógico. Os filósofos de hoje podem ser reencarnados naquela época. Gente, vamos falar, vamos jogar uma sardinha na nossa brasa. Não seremos nós dos futuros filósofos de outrora? Olha o orgulho, hein? Não, com muita modéstia, daqui a alguns milhares de anos? Não, mas não estamos no processo de ascensão? Eu quero ser diferente, não quero ser igual, não. Nascer com o conhecimento que eu estou tendo. Exatamente. Diga. O Valdemir fez um comentário no estudo de terça-feira. Assim, quando a gente tem um determinado conhecimento em uma determinada área, na reencarnação, aquele conhecimento que já está desenvolvido, ele é bloqueado da gente, né? Para desenvolver outros. Um exemplo, se a gente gosta de música, mas a gente não consegue entender a música, apesar de gostar, pode ser que seja um conhecimento natural para que a gente possa desenvolver outro. E vai agregando. Na hora certa vão sendo agregados e as coisas vão acontecendo. Eu não quero saber se eu já fui Sócrates, não, já fui do passado, mas pode ser que seja, né, e tenha um determinado conhecimento que a gente já tinha desenvolvido e esteja bloqueado. E eu acho que a sementinha fica. Qualquer um de nós. Mas mesmo que nós fôssemos os escravos do Egito, também é evolução. Hoje aprendemos, estamos nos preparando para sermos um Sócrates de um futuro distante. Em mundos, gente, abre o leque, esquece da Terra.
Em outros mundos. Não foram enviados? De onde eles estavam? Eram da Terra? Lógico que não. Vieram de outros, lógico. É por isso que a gente estuda. A gente tem que estudar para Não compreender cada dia melhor. Né? Não adianta. E levar isso para o futuro. Mas sempre abrindo o leque. A gente tem que abrir o leque, né? Sim. Abrir o leque, ó, gente, somos seres do mundo, do universo. Ora estamos na Terra, ora estamos aqui. E é muito importante esse período que nós passamos aqui, que precisamos valorizar muito, 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 muito. Valorizar a oportunidade, com todos os defeitos que a gente possa ter, não interessa. Mas vamos valorizar a nossa vida, vamos fazer o máximo possível de ter conhecimento e, ao mesmo tempo, procurar colocar em prática esses conhecimentos na nossa vida. Senão não adianta nada. Livro na estante da biblioteca não resolve. Não adianta só ter o livro, precisa ter o livro, ler o livro, estudar o livro e aplicar. Senão não resolve, não é verdade? Então esse é o caminho nosso. E é esse o fundamento da doutrina espírita, a transformação moral das pessoas. Porque só evoluímos quando nos transformamos, gente. Não é quando vão ter dinheiro, não. Quando for mais bonito, quando ter isso. Não. Só evoluímos quando nós, entre aspas, matamos todo dia o homem velho. O que é o homem velho? Aquele homem, a pessoa agarrada à matéria, a conceitos negativos, ruins, e adquire novos planos de vida e passam a ser exercidos. Aí sim, é o que Paulo sempre diz, né? E Paulo é fantástico. Nem tudo que é lícito me convém. Tem a licitude, está aí. Mas não me convém, porque não vai agregar nada. O cigarro é lícito, a bebida é lícita. Mas me convém? É a pergunta que a gente faz. Então, é isso que a doutrina nos explica com esse conhecimento, que nós vamos procurar sim, no passado, inspiração, porque nós temos também qualidades. Ninguém é totalmente imperfeito. Ninguém, todos os que reencarnam aqui, mesmo os grandes bandidos, todas essas pessoas que se desviaram, eles têm um lado bom que foi soterrado momentaneamente. Por quê? Pelo nariz em pé, orgulho, egoísmo, e foram desvirtuados daquilo que eles planejaram no mundo espiritual, antes da reencarnação. É aí que é importante a gente pensar sempre assim. Então, essa volta ao caminho do bem é o nosso caminho. Aqui, trilhando, que a doutrina vem dizer, sem fanatismo, sem colocando aquela coisa de cavalo aqui para não olhar para... Não, abrindo o leque, para a gente colocar, nos obrigar a pensar, a questionar, a encontrar caminhos, sabendo que vamos errar. Não tem problema. O erro é mola propulsora. Agora, se você errar o mesmo erro 1, 2, 3, 4 mil vezes, aí já não é erro mais, é escolha. E somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? E assim a gente vai trilhando um dia de cada vez, não é verdade? Vamos ao segundo item agora. Vamos falar sobre Atenas e Esparta. Então, muitas descobertas científicas da atualidade, tidas como inovações, já eram conhecidas na Grécia Antiga, cujos mestres já possuíam seus verdadeiros princípios. Olha que interessante. Qual o juramento que os médicos fazem hoje quando formam? O nome mais conhecido da medicina antiga foi de Hipócrates. Naquela época, que foi o responsável por, isso eu não sabia, gente, muitos talvez não saibam, vamos ver, por desvincular as explicações sobre as doenças do mundo sagrado, estudando o corpo humano. Então ele disse, vamos estudar o corpo para saber o que é a doença. Então ele foi o primeiro que fez isso aqui. Então tirou do sagrado, que não podia sair nada, é assim, vamos estudar. Então ele foi realmente o primeiro que fez isso aí. Foi o primeiro, Hipócrates, foi o primeiro a estabelecer a medicina. Então ele foi o primeiro a observar os sintomas. E a partir dos sintomas foi possível fazer o seu tratamento, o seu diagnóstico. Foi o primeiro. Porque antes as doenças eram atribuídas porque Deus quis? Tem que ser, não tem que fazer. É uma coisa, é castigo, né? Entendeu? Então ele desvinculou. Por quê?
Porque nós sabemos que a medicina é muito importante para nós aqui na Terra, muito importante, porque ela é o braço da misericórdia divina, para a justiça divina, vem ajudar. Se nós temos que passar por uma doença terrível, às vezes encontramos a misericórdia, vai nos ajudar na medicina, né? Então foi o primeiro que começou a analisar os sintomas. Olha que interessante. E o diagnóstico e o seu tratamento, ele começou. Então foi nesse contexto da época que surgiram as primeiras escolas de medicina. Olha só, primeiras escolas. Hipócrates, juramento de Hipócrates, maravilhoso isso aí. Que ano teria sido isso? É uma pergunta que a gente precisa fazer para o Google depois, né? Quando que começou isso aí? Mas, foi na época de Sócrates também, né? Antes de Cristo também, não tenha dúvida. Tanto que Lucas, o apóstolo, era médico. Era médico. Né? A gente entender. Na outra parte, as leis, as normas sociais, grandes experiências foram realizadas na Grécia Antiga, grandes experiências, que legou, deixou para nós muitos conhecimentos até hoje. Então, quando estudamos tipos de governo, por exemplo, para a gente entender, não podemos deixar de olhar a Grécia. Lá, realmente, a Grécia Antiga, que tinha duas cidades famosas e antagônicas. Uma não tinha nada a ver com a outra. É interessante a gente saber isso aqui, muito interessante. Então, polis, nós já sabemos que é cidade. Então, Atenas representa para nós a democracia, que veio modificar os costumes, popularizando, dando mais liberdade. E Esparta, representando o totalitarismo. Era símbolos políticos que ainda influenciam a nossa atualidade. Rússia, Alemanha, na época da guerra, tanto que Emmanuel fala aí no livro aqui. Esparta passou a história como um simples povo de soldados espalhando destruição, como existe a Alemanha na época, foi escrito. Isso, o exército de Esparta, era guerra. E olha interessante as diferenças. Vamos estudar Esparta um pouquinho, falar sobre Esparta. Esparta foi uma das principais cidades da Grécia Antiga, que destacou pelo aspecto militar, eram soldados. Sua fundação foi quando, Esparta? Século 9 a.C. Século 9. Por quem? Pelo povo dório, entender, que era um povo de origem indo-europeia. Vamos lembrar dos índios lá, que nós já estudamos, sair da China, da Índia e foram indo as áreas que habitavam a região central da Europa. 9. E esses dórios já eram dedicados desde sempre às atividades militares. Lembra dos arianos que nós falamos? A briga e tal, se juntavam mais fácil, já conquistavam povos, já viram desse jeito. Uma curiosidade para a gente entender: o poema Odisseia de Homero é que os dórios apareceram pela primeira vez na literatura grega. Chama-se lá. No poema, eles habitavam a ilha de Creta. Então, gente, 4 aldeias, a título de curiosidade, na região da Lacônia, que é a unidade regional da Grécia Antiga, Lacônia, cuja capital era Esparta. Lacônia vem depois lacônico, nasceu, disse a pessoa ser lacônica. O que é lacônico? Falar de coisas concisas, lacônico. O que é isso? Tanto, laconicamente. Ele foi lacônico, falou uma coisa, uma frase, uma palavra precisa que explicou tudo. Então vem disso aí, maneira concisa. Como era a reputação dos espartanos entre os atenienses? Eles tinham essa rixa, porque uns eram livres, totalmente livres, amavam a liberdade. E lá é interessante. As crianças, os meninos da Esparta, com 7 anos eram entregues ao Estado, já para aprender a ser militares. Com 7 anos. Terminou a primeira infância, eles já eram entregues. E eram preparados
para a função militar. O que é a cultura, né? Por que disso, né? E por incrível que pareça, isso é novidade para mim, espero que seja para a maior parte das pessoas também. A sociedade espartana também era dividida em castas. Nessa época, já era dividida em castas. Primeira classe deles eram os esparciatas, que correspondem aos brahmanes da Índia, que eram os políticos, sempre os políticos, né? Proprietários de terra e os únicos que recebiam educação em Esparta. Essa casta. Como chamava? Topo da pirâmide. Esparciatas. Depois tinha a segunda, os pariecos, que eram pequenos comerciantes, artesãos, que não recebiam educação e não tinham direitos políticos. Então, eram os esparciatas, os pariecos, e lá embaixo os ilotas, com H, ilotas, que eram os párias da Índia. Levavam uma vida miserável, eram obrigados a trabalhar de graça na terra dos espartanos. Eles eram um povo duro. Era um povo guerreiro mesmo. A sua educação tinha como princípio formar bons soldados. Então, como disse há pouco, aos 7 anos, seus filhos já estavam no exército. Os 7 anos. Mas e quem trabalhava assim em agricultura, em outras coisas? Os pariecos. Ah, então os parentes aí não ia ser soldado com 7 anos. Não. Esses eram. Era para É o que vai trabalhar. Para manter o país. E os ilotas, esses eram os escravos que iam trabalhar na terra, dos esparciatas. Os primeiros. Eles eram obrigados a trabalhar, a plantar, a colher, e viviam em troca da comida, praticamente. E sustentavam toda a sociedade. Toda a sociedade. Então o Estado assumia a criação e a educação das crianças, mas não investia nada na parte intelectual. O negócio dele era formar soldados. Era aqui, ó. Era como nos regimes totalitários mesmo, que pega o dono da criança é o Estado. Então forma, faz a lavagem cerebral, até hoje a gente já vê, né? Os países comunistas fazem. Hoje nem tanto, já está, a internet já disseminou, já está. Por mais que eles queiram fechar, só a Coreia do Norte que não tem internet, parece, se não me engano. Ou é muito bloqueada, não tem como. Porque se descobrir lá, morre, né? Então, é complicado. E a lavagem cerebral é uma coisa que a pessoa não conhece o outro, fala só isso para você, no fim é isso mesmo, e você não aceita a outra ideia. É complicado. Então, a maior coisa, a maior bênção de Deus chama-se liberdade. Liberdade de expressar, de falar, tudo isso aí é bênção de Deus, que a gente tem que preservar. É a única coisa que o homem evolui e tem que ter isso aí. Porque para ter fraternidade, tem que ter liberdade. É a Revolução Francesa, né? Sim. Liberté, fraternidade, o que mais? Egalité. Igualité, isso. Vocês não estão Exatamente, é a base da evolução que nós temos, né? Então, esse sistema de Esparta praticamente abalou a família espartana, totalmente. Interessante. E um dos grandes generais de Esparta chamava-se Licurgo. Você já viu falar esse nome? Licurgo. Então atribui a eles a criação de leis rígidas, que lembram os estados totalitários da atualidade. Emmanuel que diz para nós isso aí. Leis rígidas. Emmanuel compara Esparta com a Alemanha e Rússia na década de 30, quando o livro Caminho da Luz foi escrito, em 38, né? Então Emmanuel comenta isso aí. Não seriam eles os espartanos encarnados? Que não. Que vieram, aquilo que nós falamos há pouco, esqueceram daquilo que não era para e repetiram. É a pergunta que a gente faz, né?
Então, provavelmente, esses espíritos reencarnaram lá também. As leis espartanas impediam o comércio, a cultura, a liberdade de escolha de seus cidadãos. Eram comunistinha mesmo, né? Na época. Não tenham dúvidas. Não gostava de estrangeiros. Olha a Coreia do Norte aí. Maltratavam mesmo. Isolavam e maltratavam os estrangeiros. Não gostavam. Até as roupas da sua população eram escolhidas pelo governo, você acredita? Até as roupas. Até as roupas. Para haver uniformidade dos vestuários de Esparta. Todo mundo igualzinho. Todo mundo vestido igual. Gente. Então, Esparta passou para a história como um povo guerreiro que espalhou destruição e flagelo da guerra, sem deixar nada construtivo para o futuro da humanidade. E eu que torci tanto para eles daquele filme Os 300 de Esparta, viu? Então, e eu torci para os espartanos, morri de dó deles. Agora estou vendo a história deles aqui. Vai ver com outros olhos, né? Vou ver com outros olhos, viu? Vamos falar com Atenas agora. Vamos estudar a cidade polis de Atenas. Vocês vão ver que é totalmente o oposto. Berço da cultura e progresso, Atenas é a capital e a maior cidade da Grécia. Famosa por ter sido uma poderosa cidade e um centro cultural da antiguidade. Eles iam, espalhavam, vinham, o pessoal de todo iam para estudar na Grécia e Atenas. É lá que encontrava. Por quê? Porque os estrangeiros eram muito bem-vindos lá. É exatamente o todo oposto. mundo que não queria aquele regime de Esparta corria para dentro. E do povo não ia para Esparta estudar o que? Sim. Guerra, saber técnica. Não adianta, né? Então, quando ela foi fundada? 6.000 anos antes de Cristo. 6.000 anos, Atenas foi fundada. 6.000 anos antes de Cristo. É uma das cidades mais antigas ainda habitada pelo homem da atualidade. Atenas. 6.000 anos. Recebeu esse nome por quê? Porque tinha uma deusa que chamava Atena, né? Também conhecida como Palas. Palas Atena, da mitologia grega, que era a deusa da guerra, da sabedoria, das artes, da justiça e da habilidade. Ela englobava tudo isso aí. Então, era a representante da cidade de Atenas. Então, foi uma das principais cidades da Grécia Antiga e principal centro cultural e intelectual do Ocidente, na época. Centro cultural. Berço da verdadeira democracia. Seu povo amava a liberdade, era formado por espíritos que se dedicavam à cultura e às artes. Agora, foram realmente uma grande leva de espíritos de escola que reencarnaram lá. Para que esse centro de sabedoria e de conhecimento, trazendo os estrangeiros, conheciam e levavam para os seus povos o que aprenderam lá. A matemática nasceu lá. Né? Pitágoras, né? Grande Pitágoras. E assim sucessivamente foi seguindo, né? Interessante a característica, é relativamente próximo ali, não é próximo? Esparta e Atenas. Como é que a espiritualidade joga aquele tipo de gente para aquele canto ali? E outro tipo de gente, como no caso da Esparta, esses guerreiros, para cá. Mas vamos lembrar de onde que vieram. O povo que veio de Capela tinha todas essas diferenças do mesmo jeito. Sim. Vieram com que intuito? De ajudar e também evoluírem, certo? Só que uns ficaram mais atentos. As sintonias deles fizeram isso aí, a mesma sintonia, né? Militarista de lá continuou aqui e veio. Naquela região. E assim, não tem acaso. As coisas acontecem. A origem espiritual dos povos. Sim, é isso? lógico.
Na realidade, os nossos ancestrais não eram daqui. Poucos eram daqui. O resto foi chegando. Aí que eu acho, perde a memória, mas fica uma sementinha, porque essa gente de Esparta já veio, que, digamos que vieram de Mas não é sementinha, é o HD mesmo. Está guardado, está tudo gravado lá dentro mesmo. Não tem como, não tem como. Esquece, mas o HD está ali. Está ali. A nossa, olha, a nossa, está cobertinha. Você deu um comando, aparece. É uma oportunidade, Vem na hora certa. É assim que vai. tanto para um lado como para o outro. Né? Para um lado como para o outro, exatamente. Né? Então a influência de Atenas, gente, no culto da vida, da criação da beleza, das artes, foi influenciada, foi influência para muitas civilizações, inclusive de grande importância para o outro grande império, que foi o Império Romano, que a cultura grega influenciou muito a cultura romana, também, como dizemos há pouco. Os grandes legisladores de Atenas, o maior representante foi Solon, já vimos falar dele também, né? Que foi um dos 7 sábios da Grécia Antiga, Solon. Solon criou o termo chamado eclésia, já ouviu falar? Eclésia é uma assembleia popular. Virou eclesiástico. Eclesiástica. Não é que dessa palavra que foi surgindo. Sim, junto, né? É a Assembleia Popular, onde participavam todos os homens nascidos em Atenas, livres e maiores de 30 anos. Uma assembleia. Assembleia que decide. Gente, vamos fazer isso aqui, vamos votar. Então, nasci lá. Democracia. Não sou dele lá, tinha que ser nativos de lá. Vamos ver para nós aqui, vamos comprar um imposto aqui, tal, vamos ver isso aqui. É isso. Vamos votar. Sim. A maioria ganha. Começou lá, né, para a gente entender. Já Aristóteles, né, que é um dos discípulos de Sócrates, definia como árbitro da Constituição. O que mais que Solon deixou para nós? Responsável por quê? Olha, gente, aboliu a escravidão por dívidas. Se você devesse alguma coisa e não pagasse, não já vão pagar, você se tornava escravo. Na época, ele aboliu isso. Aí começou a inadimplência. Gostei. Eu ia falar sem isso aí. Começou. Aí começou a inadimplência. Os mal pagadores falaram assim: Solon me falou que eu não posso ser escravo. Que não vou ser mais escravo. Reformou o sistema ático de peso e medida. O que é ático? Regiões. Então, cada região tinha seu sistema de peso e medida. Ele unificou. Foi um grande responsável. Uns mediam de um jeito, contavam de um jeito, outro estava. Ele uniu tudo isso aí. Reforma timocrática ou censitária. Era um conselho, formava um conselho, com o objetivo de quê? Organizar os trabalhos da Assembleia do Povo, a Eclésia. Então, ele criou como que ia funcionar a Eclésia. Senado. Que o Senado romano, depois, tudo foi isso. E criou o Tribunal de Justiça, onde eram julgados aqueles casos que não eram, por exemplo, um assassinato, um roubo, alguma coisa que precisava ser julgado, já tinha um tribunal, tinha aquilo ali. E Solon também reformou as leis Drácon. Quem já ouviu falar de leis draconianas? Que foi o legislador que deu início ao direito penal. Foi Drácon, era muito firme. As leis de Drácon eram muito severas. Era praticamente um código de Hammurabi lá, olho dente por dente, né? Então, duro. Então ele já reformou isso aí, ficou melhor. Isso aí desagradou a aristocracia, lógico. Não pode ser escravo, aí emprestar dinheiro era rico, você não pagava, ia ser meu escravo. Ele aboliu isso aí e já começou a brigar. É a mesma coisa
que o Brasil não aboliu a escravatura muito antes, que Dom Pedro já queria muito antes, por causa dos grandes proprietários de terra que não aceitavam. Exatamente. E uma das coisas que fizeram a abolição mais rápida foi que eles ficaram com raiva que aboliu a escravatura. Ah, é? Aboliu? Então agora tira-se do poder também, tiraram. E foi um dos períodos mais fecundos do Brasil de paz. Paz não posso dizer, mas de calma interna, foi no segundo reinado, né? Apesar da Guerra do Paraguai. Mas tudo bem. Então Atenas, ao contrário de Esparta, acolhia os estrangeiros, protegia o trabalho e incentivava o comércio. Olha que interessante. Tudo ao contrário de Esparta. O que ela exportava, gente? Era um grande exportador. Porque a polis, a cidade, tem a cidade e a região também em volta, como tem a zona rural nossa aqui, o município. O município o que é? O município é toda a extensão administrativa, e a cidade é a sede do município, certo? Então lá, o que ele exportava? Azeite, grande produtor de azeite, chumbo, bronze, prata, cerâmica. Exportava. O que ela importava? Trazia de 2/3 a 3/4 dos seus alimentos. Vinha de fora. É o que ela importava. Alimento, ela não era ainda, não tinha capacidade ainda de alimentar toda a população com a sua produção própria. Solo, né? Não sei como seria o solo. Não sei. Também. E especializou em outras coisas também, né? Talvez porque os habitantes não queriam também se dedicar a isso, né? Pode ter sido. Então, na agricultura, tinha o cultivo das oliveiras para o azeite, exportava, né? Videiras para o vinho, né? Trigo, cevada, criação de cabras, ovelhas, porcos e cavalos. Eles já criavam. É isso aí. Então, lá em Atenas, que foi criada a verdadeira democracia, que a gente entender. E aqui, encerrando, no último item aí do livro, lá em Atenas começou o verdadeiro regime de consulta à vontade do povo, que decidia em assembleias numerosas todos os problemas da cidade venerável. É fácil reconhecer aí o início das grandes democracias modernas, que agora se organizam na transição do século XX para a repressão de todas as doutrinas nefastas da força e da violência. E ainda estamos no século XXI, ainda temos regime de força e de violência. Ditaduras estão aí esfoliando o povo, nós temos ditadura na América Latina aqui, esfoliando o povo do mesmo modo. Agora eu pergunto, esses ditadores que fazem isso, têm condições de continuar no planeta de regeneração? Falam para mim. Para quem é que vai tirar daqui? O povo alimentando na Venezuela de cães e gatos, não tem mais carne, acabou. Na Coreia do Norte Poderosos, foi a obrigado. ascensão dos mais fracos. Na Coreia do Norte tem dinheiro para ogivas nucleares, tudo, mas foram obrigados toda a população a entregar seus cães e gatos, pets, para serem sacrificados para o Estado para comer. É mole? E aqui Emmanuel fala que a transição para o século XX seria o século, teria que ter sido o século da luz, e não, realmente não foi, passou para o século XXI. Estamos com 22 anos do século XXI. Vamos ver. Por isso que eu estou dizendo, a aceleração do tempo é muito forte. Vai acontecer muita coisa mesmo nesses próximos anos, vai acelerar mesmo, porque precisa. Nós vamos ver muitas dessas coisas que estamos vendo hoje, ditaduras, essas coisas, potências caírem. Como caiu o Império Romano? Como caíram? Não caíram. Por quê? Por necessidade evolutiva. Então as pessoas precisamos deixar de pensar no próprio umbigo, como se não fôssemos daqui e não estamos nesse contexto. Estamos sim. Fazemos parte do contexto e precisamos fazer a nossa parte. Somos o planeta. Somos o planeta, gente. Não podemos esquecer disso. Pois é. É isso aí. E aí, alguma dúvida sobre Atenas e Esparta? Que beleza, né? Muita
coisa legal. Que beleza, muita coisa para estudar. Agora estou doido para conhecer eu esqueci, ia fazer e não deu, do juramento de Hipócrates. Deve ser muito bonito. Vamos trazer para a próxima, quem quiser, para te ler aqui na próxima semana. Dever de casa, tragam para a gente conhecer. Então eu não vou me preocupar, alguém vai trazer. Vamos encerrar então, gente? Alguma... Semana que vem é o quê? Vamos ver as experiências necessárias e vamos falar da Grécia, mais aprofundada a Grécia agora. Falamos de Atenas, né, e Esparta e o início, né? Agora vamos ver, né? Vamos falar sobre a Grécia, aprofundar mais ainda. a Grécia. Hoje, quem vai fazer? Você? Faz a prece? Depois eu gostaria que você, no final da sua prece, se tivesse, me deu vontade de sair. No final. Vamos lá. Então, fechando os nossos olhos, vamos encerrando o nosso estudo de hoje, agradecendo a espiritualidade amiga que nos proporcionou tanta coisa boa que aqui aprendemos hoje, tantas curiosidades, tantas coisas que nos ajudam a entender o que fomos e nos ajuda a entender o que seremos. Vamos agradecer por esta oportunidade, agradecer a espiritualidade amiga que preparou esse estudo para a gente. Vamos pedir a eles que fluidifiquem essa água que vamos beber, inclusive a sua água de você que está em casa, para que a espiritualidade coloque nela todos os remédios necessários, para que nos cure, nos fortaleça e nos dê ânimo para continuar na nossa evolução, na nossa caminhada. Que essa luz que está aqui sobre nós neste momento possa se irradiar até os nossos lares, até todas as pessoas necessitadas, doentes, aflitas, até os hospitais, os orfanatos, os asilos, e que ela possa trazer alento e força para cada um de nós. Jesus, nós te agradecemos também por mais este dia de estudos. E agora a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nós te agradecemos, Pai, que assim seja. Que assim seja. Uma boa tarde a todos e até semana, se Deus quiser.